acabe, que ela continua e não pode falhar. Que até que se prove o contrário, todos são inocentes. Que ninguém poderá ser acusado sem que lhe seja assegurado o mais amplo e restrito direito de defesa. E tem que ser acoplado e adotado o direito de contraditório. Não pode ser mais uma delação premiada. Eu vou lá, te acuso, e aí eu vou ser preso. Não pode. É tanto que as delações premiadas foram todas anuladas. Porque eu digo que eu quero, ouço o que não quero, mas e aí? Eu não posso me defender, então eu rasguei a Constituição nessa hora. Então, conta a lenda que seu Antônio atravessou da comunidade de Santa Maria para a base do Imachia, lá botou os espinheiros, pegou o inamuí, que é uma fruta roxeada por dentro, mais verdinha, por fora roxeada, por fora e por dentro verdinha, e que o tambaqui gosta, armou os espinheiros, no total de 4, viu um bando de guariba gritando, se aproximou, atirou, numa daquelas também, que nesse tempo era muito comum se comer, né, as populações tradicionais, aí botou na canoa, e aí tinha um compadre dele também que foi pescar, mas nesse dia não conseguiu apanhar, porque você tem que subir mais de 50 metros para apanhar o inamuí lá acima, levar uma sacola, amarrar uma corda grande de mais de 30 metros para descer dentro da sua canoa, porque ele se rompe aquela casca rapidamente. Atirou também no Aguaribe, e aí, no meio tu vem no meio do Igapó, Igapó quer dizer a mata permanentemente alagada, diferente da várzea, que é alagada só por 6 meses, e 6 meses alagada e 6 meses fora. O Igapó é a mata permanentemente alagada, um conceito aqui. Então, aí ele volta a ver duas varas no meio do Igapó tremendo, ele já sabia que ali tinha um espinhel, meteu o remo, levantou a corda, tinha 2 tambaquis, tirou um grande, pegou aquele macaco guariba, ou bugio, que é o nome mais correto, fisgou um anzol na boca e botou ali no fundo, levantou, tirou outro tambaqui e veio embora. E o dono, o seu Antônio, foi colhendo um tambaqui, 2, no segundo mais 2, quando chegou no terceiro espinhão, um anzol vazio que levantou no outro, aquela guariba deixada ali com os furos do chumbo, chamou dezenas de piranha caju, aquela vermelhinha, que no minuto devorado toda a carne estava só a caveira. Quando ele levantou, que viu aqueles dentes afiados, parecendo um garoto assim de mais ou menos 5 ou 6 anos, ele, bem que a mulher avisou, soltou o espinhal. A viagem que tinha sido feita em 2 horas de lá para cá, ele tirou em meia hora. E disse para a mulher, pelo amor de Deus, e contou para todo mundo, nunca mais eu vou pescar, porque pegou uma caveira. E o outro morria de rir. Um belo dia ele contou, né, que foi ele que botou ali o macaco guariba, o bugio, que ele tinha matado e pegou os 2 tambaquis, não deixa de ser roubo, né? E assim, e o conto ele tem sempre uma moral. E assim desfez-se aquele mistério, mas a lenda continua. Cuidado, ao pescar, no dia de finado você pode pegar não peixe, mas caveira. Já o segundo item, que é bem interessante, só para ressaltar, já que eu imagino que o seu programa aqui tem grande audiência, o azarado. Então, Antônio, olha só, Antônio, ou João era um garoto azarado, tinha 13 anos, bebia, fumava, roubava, jogava, tinha todos os pecados capitais. Todavia, tocava violão muito bem, lutava jiu-jitsu e participava de um programa chamado Guri Bom de Bola. Mas aonde estava, arranjava confusão. Uma sexta-feira eu saí, tomar umas e outras, furar 2, voltou para casa, era mês de outubro, período eleitoral em que se elegeu o prefeito da cidade. Aí eu já digo que o nome é Ega, quer dizer, o primeiro nome de Tefé. Ao ver aquela multidão, pegou uma banda de tijolo e disse, eu vou praticar a última proeza da noite. Afastou para um canto escuro e arremessou a banda de tijolo no meio da multidão e só ouviu dizer, ai meu Deus, minha cuda. Como morava afastado da cidade, foi parando nos bares aqui e ali, tomando mais 2 cervejas, chegou em casa por volta de 1 da manhã. Viu aquela multidão, um carro de polícia e disse, mano, a Maria, uma irmã mais velha, tinha 7 irmãos. O que aconteceu? Ela disse, mano, vem tomar a benção da mamãe, que ela estava na praça central da cidade, agora no último começo de encerramento para prefeito. Passou um desgraçado, vou usar esse termo, jogou uma banda de tijolo e acertou em cheio o rosto dela. Ele disse, meu Deus do céu. Fui eu. Mas não podia dizer para a irmã que era ele o assassino da própria mãe. Aí ela disse, vem tomar a benção da mãe. Ele tomou a benção, mãe. Ela disse, Deus abençoe. Só que o nome da mãe dele, o nome do personagem é Gomecinda. Ela tinha 7 irmãos e eles diziam que não iam sossegar enquanto não encontrasse tal assassino. O que mais intrigava a população é que ela não tinha nenhum inimigo na cidade. Como é que podem ter praticado uma crueldade dessa? De manhã foi a prefeitura tirar a guia de enterro, o atestado de óbito no cartório, convidou o padre Tibério para celebrar a missa de corpo presente, já que ela era católica, e as pessoas diziam,
João, mano, como é que tu tem coragem, da força, tudo isso? O que eu posso fazer pela mamãe nesse último momento? Tem que ajudar. Mas aquilo toda hora batia na cabeça dele, né? E ele ainda participava de uma galera chamada Atentados da Noite, que praticava crimes bárbaros na cidade. As pessoas se comprimiam nas estreitas ruas de Égua, começou a missa de corpo presente 2 horas, 4 horas estava tudo encerrado. Ele foi para casa, ele tinha um aparelho de som, naquele tempo colocava os CD, pegava 6, ele botou só rock pesado, heavy metal, botou Rod Stewart, Queen, botou Sepultura, e foi botando. 10 horas da noite ele comprou um litro de elixir tombante, que era a cachaça desse, né, grande, entrou no quarto, escreveu uma carta assumindo toda a culpa pela morte da mãe, amarrou uma corda no caibro, se enforcou e morreu. O tio dele lá pelas 11 horas arrombaram a casa, ele estava com um palmo de língua para fora, e todo conto tem uma moral. Então ele deixou lá, né, escrito isso, e na carta dizendo, né, assumindo toda a culpa pela morte da mãe, dizendo para as pessoas não fazerem isso, e o conto finaliza dizendo: haja com bom senso para não se tornar escravo do sentimento de culpa. Se você vai fazer algum mal a alguém, cuidado, esse alguém pode ser você mesmo ou alguém da sua própria família, que foi o que aconteceu com ele. Ele morreu pelo sentimento de culpa. Então, é a prova de que o crime não compensa. Então, o conto, ele tem essa moral, né? Então, esse é o primeiro. E de lá para cá, aí já veio... ninguém tem dia marcado, só porco morre na véspera. Aí... já veio, dezenas de outros, Seringueira do Médio Solimões, Fragmentos e Memórias de Vida e Trabalho. E aí eu já lancei uns 6 a 8, em que eu escrevo um capítulo inteiro do livro, junto com o professor Michel Justaman. O nome da coleção é Fazendo Antropologia no Mal de Solimões. E agora vai sair mais um, que é desse da tese, Seringueira do Médio... O real, simbólico e imaginário nas memórias de Seringueira e do Médio Solimões, Causos, Cantorias e Sarau no Coração da Selva, que é esse último. E eu tenho mais uns... Tem 2 romances que eu estou finalizando sobre Tefé, que já vou deixar o título aqui, olha, Bang Bang em Tefé. Ela ficou fechada por 3 dias. Ninguém saía, bala aqui cantando para todo canto. E o outro é Tefé como área de exclusão. No tempo da varíola aqui, não sei se já passou pela sua cabeça, que depois que termina o Juruá, aqui na cidade de Tefé, onde está localizada a UEA até lá no Itapuã, por que chama Bexiga a estrada? Estrada do Bexiga? Não. É porque a varíola também era uma pustema bem grande, só como se fosse um tumor forúnculo, só que era só na pele. Sim. Aquilo ficava cheio daquela secreção purulenta, então era como se fosse esse balãozinho, essa bexiga. Então, por isso que a estrada chama bexiga. Aquilo lá ficou área de exclusão. Fizeram casas de Paxiúba, que eu estou tratando nesse romance, e pessoas com muita fé vestiam plástico, passavam copaí, bandiroba e muito tabaco, iam lá levar comida. Mas todo dia tinha 3, 4 mortes. Eles afastavam a Paxiúba, cavavam a cova lá mesmo, só faziam jogar os corpos lá, dezenas de cadáveres enterrados. Então, trazendo também um pouco dessa história. Nossa, tem muita coisa aí. Eu também estou pretendendo começar o meu canal, né? No YouTube. Bacana. Também, para a gente levar dezenas dessas histórias e muito entrevistar outro, porque ninguém nunca sabe conte tudo. Com o nosso apoio, em todos os sentidos, se assim desejar, professor. Pois é, e aí eu fui pro folclore, que lá eu vivi o meu radinho. Poxa vida, eu ouvi eles cantarem e tocar o Wilson, né? O Wilson aqui do sax, o primeiro conjunto dele, ele tocando nas brincadeiras do índio. Então, o primeiro grupo dele era o Wilson e seus macaquinhos de ouro. Eu achava muito gozado o termo. Depois era o Wilson e os seus micos amestrados. E depois, quando eu vim para cá, que eu transmiti, eu entrevistava o Wilson, ele tocava toda vez. Aí eu passei a apresentar esse folclore. Eu acho que eu apresentei esse folclore como locutor oficial aí mais de 20 vezes. Não é fácil não, chegar às 6 da manhã, sair 6 da tarde, chegar às 6 da tarde e sair do outro dia. Agora, transmitindo... Eu chegar lá 8 horas e só sair 6 da manhã, não é fácil não, 1 hora falando, né? Mas feliz porque se você não narra e não descreve detalhadamente o que está acontecendo, não adianta, olha, brincadeira, agora entrou o cordão de índios, vamos lá, Turuçu, Putiracarueta, tu entende Tupi-Guarani? Não, então eu tenho que saber um pouco de Tupi-Guarani para traduzir, né?
Ai, minha pé, e a superi na juri Itacurumi. Que diabo é que está sendo dito, rapaz? Minha pé, então pode ser bolo, né? E a superi na juri Itacurumi, a decauim cuité. Quando eu digo a decauim cuité, é como se eu dissesse, me traz cachaça, o sumo de caiçumo ou pajuaru no copo ou na cuia. Então, cuité, vaso pequeno, cauim, bebida que alucina. Então, quando eu digo em Tupi-Guarani, a decauim cuité, eu estou pedindo cachaça no copo ou na cuia. Se eu dissesse a pituna quiriri, é como se eu dissesse, pajé, vamos fumar, vamos pitar o cigarro de palha ou de tabaco mesmo. Se eu disser na pituna quiriri, eu estou chamando toda a tribo agora, vamos fumar? Vamos, né? É a hora do ritual que o cristianismo chegou e disse que era feio, imoral, imundo, pitiu, remelento, deprimente, degradante. Quer dizer, se a gente não tem o respeito pelo outro, não adianta nada. O cara diz, rapaz, na tua igreja não faz isso? Que nada, rapaz, né? Faz não. Rapaz, não faz isso não. Então, isso não é coisa de Deus. Ora, como não é? Se eu encontro Deus no modo como eu faço e ajo, praticando o meu culto, está tudo bem. Já disse o maior dramaturgo brasileiro, Nelson... Esqueci o nome correto dele, daqui a pouco eu lembro. Ele dizendo assim, a unanimidade é burra. Então a gente tem que entender, vou já lembrar o nome do cabra, que o diferente é normal. Se nós entendermos que o diferente é normal, não haverá briga. Tu é dessa religião, o outro é sabatista, metodista, luterano, testemunho de Jeová, não interessa. E tu encontra Deus orando lá do lado de uma árvore, né? Não tem problema, tá tudo bem. O problema é querer que todo mundo seja igual, né? Aí não dá, aí não tem como. Professor, aí a gente também acompanhou, através do rádio, eu acompanhei ali presencialmente o senhor fazendo aquela narrativa, passando para os ouvintes tudo que estava acontecendo no momento. Isso me atraiu muito. Eu parei até de assistir um pouco e fiquei ouvindo pelo fone de ouvido. Né? Então, assim, o seu vasto conhecimento referente à nossa cultura, né? Principalmente do folclore tefeense, a gente acabou percebendo que o senhor tem um envolvimento muito grande com a cultura, faz parte da nossa cultura tefeense de uma certa forma, a qual aproximou quem teve essas vivências, né? Nesses períodos assim, poxa, o professor Zelino está me matando uma saudade da época que eu brincava, né? Quantas pessoas que não puderam ter a oportunidade de estar lá naquele momento, e o senhor pôde projetar através do rádio essa... Você dizendo isso, você me traz a lembrança aqui. O Raimundo, que é um deficiente visual, professor, também estudou na UEA, conversei bastante com ele. Eu fui na quinta-feira encontrar com o Padre Hélio. Nós estamos falando aqui para o Brasil, mas estamos também falando para o mundo, né? Para os internautas aí que navegam na grande rede mundial de informação. Nós nem falamos aqui, mas já para complementar aqui, Tefé, meus irmãos, evoluiu de um termo de tebé, até chegar na palavra Tefé, que quer dizer a cidade do Rio Profundo, que nós estamos na margem de um grande rio, né, o Rio Tefé, com vários afluentes. Então, cheguei lá, o Padre ele estava assistindo, era a semana do deficiente ou do portador de deficiência. E lá, ele já me vendo, e já... Algumas que estavam lá, das professoras também já tinham trabalhado comigo na Secretaria de Educação, quando eu estava secretário com o Dosivaldo e secretário com a Darlene Reto. Então já pediram para me recitar poesia, eu já fiz isso, e o Raimundo falando disso, ele disse, eu ia para o folclore, mas para mim que sou deficiente visual é muito ruim eu até chegar lá. Agora, sabendo que o senhor vai narrar o folclore, eu vou ficar... porque eu sei que eu vou ter todas as informações. O senhor não diz só que está se apresentando a ciranda, o senhor conta como é que a ciranda chegou, quem trouxe, qual é o histórico. Então, eu não tenho necessidade de sair de casa. E dezenas de outras pessoas também disseram, eu não vou mais lá pessoalmente, vou deixar para ir outro dia, que hoje ainda é quinta, porque eu tenho certeza que eu terei todas as informações. Porque quando você assiste um site, um canal, que bota lá a sua câmera, né, com o microfone apenas da locução oficial, e está rodando lá, mas que nessa hora em que a brigadeira se apresenta, o locutor oficial não fala, não sei se você percebe. Sim. E que nem sempre o narrador traz todas as informações, é uma transmissão dicotômica, que quer dizer sem um dos membros. Você tem o vídeo, mas e o áudio explicativo? De onde vem? O que é isso? Aquela fantasia foi composta de que material? Que material? Né?
de onde vêm os artistas, o que fazem, foi em que local. Então, morreu a transmissão. É tanto que, como você mesmo disse, você tinha o vídeo, mas você viu que a informação era tão completa que você se desligou do vídeo, e com áudio era como se você tivesse áudio e vídeo ali, porque se descrevia, e é necessário, quem trabalha no ramo da comunicação via rádio precisa disso, né? Precisa ter essa sensibilidade, porque se ele não descreve todos os detalhes, todas as especificidades, todos os pormenores nesse sentido, o sujeito desliga o rádio imediatamente. Hoje eu já falei com pessoas que vieram lá do Jutica, inclusive uns parentes meus disseram, nossa, tu foi contar a história lá, né? Do time lá do Esperança, que era do Jutica, e do União, que era do Canhembé. Quando o Canhembé ia jogar no Jutica, as pessoas já cantavam, né, a música do Esperança. Esperança, está na hora de você entrar em campo, não tem mais, não tem mais. Você tem os jogadores, sempre, sempre, onde vai. Os jogadores são de confiança, quando a bola pega, o gol que a rede alcança. Aí já diziam que o União ia esmorecer, né? Porque o Esperança estava aí com vontade de vencer. Então, ela dizia assim, nós ouvimos tudo isso. Encontrei lá o Jaime, lá do Catuá, me dizendo, nossa, o Massal da última comunidade do Lago do Catuá, lá a comunidade Santa Luzia do Boia. O pessoal do Carapanatuba, do mesmo lado, do Ipixuna. Você tem esse feedback com esse... Sim, as pessoas vieram aqui, encontrei agora da comunidade do Prainha, já no Lago do Marajó, depois do lago. Agora, a partir disso, professor, você tem algum projeto para continuar fazendo isso? Pois é, eu já recebi o... Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida hoje? O senhor está mais bem, então é o seguinte, eu já tenho tempo para me aposentar. Eu já estou lecionando há 39 anos. 37 aqui, 2 pelo município. Você sabe que eu sinto uma falta, antes de você concluir seu raciocínio? É justamente isso, essa magia do rádio que ficou um tanto adormecida ao longo desses... O que mais me preocupa, no rádio você dizendo isso, e as pessoas com um papel na frente, Jackson. É. E eles ainda duvidam. Eles olha, rapaz, que é doutor, juíza de direito, será que é isso mesmo? Vale o que está escrito, né? E acabou. Você não vê, mas a busca do aperfeiçoamento constante, né? Porque você não adquire isso aqui do dia para a noite, né? É preciso anos de experiência, treinamento. Nós fomos treinados, o MEB nos levou para a Faculdade de Comunicação em Fortaleza. Lá estava o diretor da Rádio Aparecida, que teve aqui também, que não é mais agora, a memória já vai falhando. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E esse convite para transmitir, para narrar o Festival Folclore, como é que surgiu? Pois é, então esse aperfeiçoamento vem de lá. Lá estava a Glorinha, estava a Conceição Weine, que treina a fonoaudióloga, os artistas da Globo. Então veio o convite assim, poxa, o folclore está tão assim, né? Padre César Moreira, o diretor da Rádio Aparecida, ex-diretor, que agora é outro. Será que se nós fizéssemos... E eu cheguei, eu estou praticamente há 2 anos, que a dona Dora se aposentou, a professora de português e inglês, com a família de diabetes, que subiu muito o diabetes e os rins pararam, porque quando você não cega, para os rins. E nós tivemos que ir para Manaus há 2 anos no auge da pandemia, ela está na hemodiálise terça, quinta e sábado, mas foi morrendo com a pressão de 14 por 24. Hoje não está equilibrada, a gente pode dizer que está bem. E aí eu fiquei pensando, eu disse, rapaz, acho que eu vou rádio. Falei com o Padre Hélio também, o Thomas também era uma pessoa de cabeça muito, agradeço aqui. Pô, temos ficado lá tanto. O Padre Hélio disse, vamos fazer. É tanto, né? Tem que pagar um valor e eu digo, eu vou correr atrás dos patrocínios. Então, mesmo eu estando 2 anos para lá, indo e vindo, a minha credibilidade é tão boa e eu zelo tanto por essa credibilidade que eu chego lá, olha, minha gente, eu sou o professor Zelino, sou da Rádio Rural, nós vamos fazer o folclore e a transmissão ao vivo. O cara diz, professor, com outro eu jamais faria, mas com o senhor eu vou fazer. Quanto é? Rapaz, às 4 noites esse valor aqui. O cara, não, eu vou fazer agora. Então, nós não tivemos problema, graças a Deus, ainda... levei o Tinoco, que é um bom comentarista também, pagamos o Tinoco, mais 2 pessoas para nos ajudar, compramos ali o nosso alimento todinho, que eu vi que às vezes quem está transmitindo ali, às vezes não tinha nem água para eles beberem, nossa caixa de isopor, tudinho, Padre Hélio lá do começo ao fim, ele ficou encantado com a transmissão e já me convidou agora, já que eu devo me aposentar também daqui a uns dias, porque dentro da Rede Amazônia, se eu não me engano, tem um projeto para a gente fazer releases
como esse podcast aqui no nível menor, mas sobre drogas, alcoolismo, prostituição